Bem-vindos a mais um Stormia Talks, seu podcast de inovação aqui da Seguros Unimed. Hoje vamos falar de um assunto que muitas vezes é um preconceito. Vamos falar de etarismo. E para começar esse assunto aqui comigo, eu trouxe Eliane Spolauer. Seja bem-vinda. Oi, gente. Muito bom estar aqui. Carlos Padalino. E aí, pessoal? Prazer estar aqui novamente com vocês. E que manja muito desse assunto, Cris Sabag. Feliz de estar aqui com todo mundo. As pessoas vão envelhecendo nas empresas, elas não podem ser deixadas de lado. E eu faço até o caminho reverso. Eu gosto de trazer pessoas mais experientes para o bate-papo e para a empresa, né? Para minha empresa pessoalmente, porque eu acho que a experiência e a troca que a pessoa pode dar para a gente é muito grande. E a gente vê nas seguros, né, que a gente tem um público que é mais sênior, que é tecnológico, que é super integrado com as coisas que estão acontecendo no momento. E aí começar a pergunta, como que a gente consegue começar a pensar em empresas que acham que a pessoa quando chega nos 30 já está começando a declinar, a mudar essa percepção? Começar com você, Cris, me diga. Eu acho que a primeira coisa que as empresas precisam fazer é entender quem é que está dentro dela, né? Quem são seus colaboradores. A idade, ela não pode ser um fator determinante para você ter essa pessoa atuando com você. E a experiência, ela demanda uma certa jornada, né? Então, acho que muito mais importante do que pensar a idade é pensar qual é o conhecimento que você quer no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, qual é o tipo de relação que você precisa ter. A gente está num mundo muito louco, de muita transformação. E tudo que é novo para todo mundo. É novo para quem tem 20, para quem tem 30, para quem tem 40, 50, 60. Então, tem gente que está super afim de aprender esse mundo novo, né? Eu convivo com essas pessoas o tempo inteiro lá. Acho que o grande problema é a gente achar que as gerações, todas elas, todos os indivíduos que compõem as gerações se comportam da mesma forma, o que não é verdade. Então, eu acho que essa é uma falácia que a gente precisa trabalhar. Mesmo dentro de uma mesma geração, não interessa se é Baby Boomer, se é X, se é Millennial ou se é Z, você vai ter individualidades ali. Então, eu acho que o que precisa se perguntar é onde que a minha empresa está hoje, onde ela quer chegar. E o que eu tenho de conhecimento técnico e de relacionamento aqui dentro corresponde ao que eu quero daqui a 20 anos? Se não corresponde, eu tenho tempo de trabalhar as pessoas que já conhecem a minha cultura, têm fit comigo, já têm conhecimento desenvolvido e pode, nesses 20 anos, se preparar para ter o conhecimento do futuro que a empresa está almejando. Acho que é. Show. Bom demais. Eliane, me fala, nas seguros, como que funciona a seleção de vocês? Como vocês chegaram a ter um time assim, que é tão capacitado e que é diverso, de idades, de gêneros, de tudo, assim. É um grande case. Mas como que foi esse caminho para chegar? Porque não é do nada, né? Não, eu acho que existe primeiro uma disposição de evolução da empresa, né? Em estar se olhando, em estar se conhecendo, como a Cris trouxe, é muito importante essa coisa. Eu acho que passa por ter um bom planejamento estratégico, para conhecer o grupo que você tem e começar a trabalhar essas possibilidades, né? De oxigenar, de trazer coisas novas, de capacitar as pessoas que estão lá, né? E que têm muita disposição. Nós temos um programa, por exemplo, de desenvolvimento chamado Aprender Mais, que 850 pessoas já passaram por esse programa, né? Eu estou falando que hoje nós temos 1.850 pessoas dentro da companhia e 850 já passaram pelo programa Aprender Mais, né? Que subsidia treinamentos técnicos, subsidia faculdade, doutorado, mestrado. Então, a empresa dá estímulo para esse desenvolvimento, independente da idade. E eu acho que tem um outro fator também que nos diferencia, a acolhida, né? Quando esse profissional, uma vez selecionado, né, eu acho que tem todo um processo cuidadoso, né, de seleção, porque a gente tem que estar alinhado com a nossa estratégia, né, trazer pessoas que realmente vão ter espaço para agregar, para disponibilizar o que elas têm de melhor e cuidar muito dessa acolhida, né, independente da geração. Então, eu acho que são algumas formas de lidar com um tema que vem nos trazendo bons resultados. É que acho que toda geração tem alguma coisa para ensinar para alguém, né? Então, desde o mais jovem que já nasceu nativo digital,
tem muito para ensinar pra gente, que veio do analógico e passou pro digital. E tem muita coisa de inteligência emocional que a pessoa tá plugada o tempo todo, acaba não tendo. Carlão, vou deixar até você fazer essa próxima pergunta aí, para você participar um pouquinho mais e dar seu oi. Beleza, aquele meu oi. Oi, tudo bem, Doug? Eu quero fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês já presenciaram ou vivenciaram alguma situação relacionada a etarismo? Já sofreram algo? Já presenciei, já passei. E hoje, na minha atual atividade, eu vejo muito isso, né? Eu tenho muitos clientes que vêm me buscar e, às vezes, desinformado, quer contratar uma pessoa experiente, mas quer que essa pessoa experiente tenha menos de 40 anos. E aí eu sou obrigada a dizer para ele que aqui dentro a gente trabalha com mais 45, né? E aí eu sempre vou perguntando, mas por quê, né? Qual é a sua ideia? Por que não pode ser uma pessoa mais velha? O que você está buscando? Qual é o desafio que você quer enfrentar? E comigo mesma, assim, eu já tive em palestras, em eventos, que jornalistas já me perguntaram de que local eu estava falando, né? Quando eu falo de gerações de etarismo. E aí eu sou obrigada a contar para ele do meu local de mulher 50 a mais, né? Então, é muito comum. Recentemente, eu fiz o meu mestrado e há 2 anos atrás fiz novamente uma pesquisa científica buscando a informação de como que estava acontecendo essas relações dentro das empresas, né? Tá aí na mídia, porque eu publiquei realmente. O problema com o etarismo já começa a partir dos 30 anos, né? Então, a gente tem alguns jornais que colocaram, estamparam, né? Velho aos 30, porque é isso que acontece, né? Quando você percebe isso, quando a empresa passa a não promover, passa a não educar, passa a não desenvolver, passa a dizer que você só vai ser gerente ou diretor ou superintendente, wherever, até os seus 30 anos, né? Eu vim de um mundo que isso é mandatório. Se até os 30 você não virar gerente, você não vai virar gerente, você vai continuar sendo analista sênior, né? Se você não virou superintendente até os seus 35, e se você não virou diretor até os 40, acabou para você para ali, né? E aí, a gente tinha, assim, o tempo todo ficar conversando de por que isso não deveria acontecer. E aí tem os famosos, né? Eu passei por algumas empresas que era, não, tal pessoa, ela nunca vai deixar a empresa. Esse conceito mudou, né? Esse conceito mudou. Houve uma época em que pessoas mais velhas não abandonavam os seus CNPJs. Não acontece mais isso, né? Cara, a gente tava até falando nos bastidores aqui de um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o offboarding. Que a gente tem o onboarding, e esse assunto é muito do offboarding que ele estava falando aqui pra gente. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado. Pô, a gente tem todo o sistema para acolher essa pessoa, mas depois, como que a gente faz para ela sair bem, né? E como que a gente faz esse processo desse... Eu fiquei curioso desse offboard. Acho que esse assunto aqui é bem interessante também. Ele é novo, ele tem mitos, né? Ele tem alguns preconceitos, né? Ainda, eu acho que a gente não consegue trazer para uma mesa de discussão na empresa. Vamos pensar, né, nessa transição, né, de pessoas que queiram sair, né, mas que queiram sair com uma história, fechando uma história bonita, né? Ou ajudando também as pessoas a tomarem essa decisão, porque às vezes é difícil tomar essa decisão. Então, se você gera um ambiente seguro para isso, você faz tudo ficar muito mais fácil, né? Saudável e sustentável, tanto para a empresa quanto para os indivíduos, né? Porque é legal pensar um projeto de vida. Quais são as suas aspirações a partir dos 50 anos, dos 60 anos? E numa discussão sobre offboarding com um time de RH, que ainda a gente fica muito nesse universo, né? Tateando o tema dentro dos grupos de RH. Um colega trouxe uma experiência fantástica, né? Eles têm um colaborador de 80 anos. Né? Eles já estão falando de offboarding há algum tempo dentro da organização, tentando estruturar alguma coisa, mas tem o colaborador de 80 anos e está lá, jogando, produtivo, realizado. E tem aquele de 45... que já está pensando em aposentar. Exatamente, e que está tudo bem. Exato. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado no lugar que colocam a gente. Quando vocês me convidaram para esse podcast, eu fiquei pensando em toda a minha jornada, em toda a minha carreira. E eu sofri etarismo no início de carreira. Eu comecei com 16 anos. Sabe, eu fiz um curso técnico em nutrição e dietética e eu tocava uma cozinha, né, industrial com 18 anos.
Legal. E eu lembro, né, a minha chefe, ela falava, Eliane, você é muito exigente para a tua idade e tudo mais, a cozinheira vai te pôr na caldeira desse jeito. E eu tinha um compromisso com a saúde pública, eu fui, né, forjada nessa ideia, eu estou lidando com saúde pública, eu tenho que fazer as coisas serem muito certinhas. Então, e aí, ao longo da carreira, depois dos 45, então, nem se fala, e algumas piadas até de mau gosto, né? Que a gente acaba, e dentro do mundo corporativo, e às vezes vem de pessoas que você nem imagina. Mas aí, para mim, o que vem, né? E é uma coisa que eu me apeguei sempre, não permita te colocar num lugar que não deve estar, e que você não se vê. Para mim, é um exercício importante, às vezes a gente desliza, né? Às vezes a gente realmente se deixa influenciar por algumas coisas, mas eu acho que é muito esse ocupar esse espaço que você quer ocupar. Né? Não é fácil, não estou falando que é fácil. Uma autoanálise, né? A autoanálise é muito difícil. E o autoconhecimento, né? Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Porque se você não se conhece verdadeiramente, você aceita aquilo. Hoje em dia é muito difícil dar um não. Ou dizer falar do seu desconforto, né? Você fica arrumando desculpas, né? Ou você engole aquele sapo, não entendeu bem, não vai lá e abre. Por que você... Não entendi o que você quis dizer, né? É muito sensível, né? E num mundo onde a gente reclama que está faltando em trabalho, que é difícil se recolocar, imagina para quem tem 40, 45 anos ser aquela pessoa que se posiciona. Então, o indivíduo fica amedrontado mesmo, mas a gente precisa vencer isso, porque dá para a gente falar do nosso pensamento e o que a gente acha sem ofender o outro. Mas a gente também tem que ser respeitoso com a gente, né? Quando, por exemplo, os programas de offboarding são coisas que a gente é recente, é bem recente mesmo, e muita gente discute, muita empresa faz, mas faz naquele momento que o cara já está saindo. Ele está sendo avisado que ele vai sair, o cara está chateado. Então eu venho discutindo com as academias, né, com algumas pessoas meus orientadores, inclusive, que é como é que a gente começa a trabalhar o offboard antes mesmo dele acontecer, né? Como é que eu preparo esse cara para que, se alguma coisa mudar no mercado, porque as empresas não mandam embora simplesmente porque eu não te quero mais. Alguma coisa aconteceu que ela vai fazer um corte ali. Então, se isso acontecer, o quão preparado você tem que estar? Eu imagino que o pessoal de seguros sejam muito mais, tenham muito mais visão do que são os riscos que ele tem que enfrentar. Mas isso não é verdade para os demais segmentos. Então, quanto tempo de salário você tinha que ter guardado para você ter um ano aí de crise? Né? Como que você deveria estar com as suas finanças? Psicologicamente, o que você deveria começar a pensar? Do ponto de vista estratégico de carreira, se, sei lá, daqui a 5 anos você vai se aposentar, ou se as coisas começarem a esquentar muito na sua empresa, quais são aqueles skills que você ainda não desenvolveu, que você está no dia a dia que não está olhando lá fora, e que você precisa prestar atenção? Então, esses são assuntos que a empresa tem que trazer quando fala desse tipo de programa, muito antes de começar a falar para o cara, você não está indo bem. Quando ele sai aposentado, é outros 500, ele não tem aquela sensação de que ele virou um número. É diferente, ele cumpriu uma jornada, a maioria das grandes empresas fazem um big evento de despedida para ele. Sim. Então ele sai de uma forma glamurosa. Que é a aposentadoria, né? Que o cara já tava meio que esperando, não, agora eu vou aposentar e tal. Assim, não fica, não fere, né, o meu orgulho. E tem uma questão que não é só a perda financeira. Você tem que se preparar para desapegar de algo intangível. Você construiu uma história. Né? Você tem uma rotina de trabalho, né? Profissionais que lideram equipes, você desenvolve outras pessoas. Então, como que é desapegar disso? Como é você pensar numa rotina que você não vai fazer mais isso, que você vai ter... acaba muita gente até adoecendo quando para, né? Exatamente. Tem gente que, cara, depois de aposentado, dura 5, 6 anos que deixou de ser produtivo, o cérebro vai morrendo junto ali. Ele parece deprimiu, que né? Deprime, cara. E eu falo, continua trabalhando mesmo aposentado, vai fazer alguma coisa que você goste, vai se desenvolver. Eu acho que assim, até pensando no cara que aposentou e quer voltar, né? Voltar, aquelas perguntas tipo... 3 listas de coisas que acontecem quando a pessoa tem 45 mais, chega para o processo seletivo e ela esbarra. Normal,
Tipo, é preconceito, mas quais são os itens dessa lista que normalmente a pessoa fala, putz, não me selecionaram porque eu já tenho 45 mais. Acham que meu salário vai ser maior do que o que estão oferecendo, eu não vou aceitar. O que mais tem nessa lista, Cris? Olha, tem uma falácia que o cara não entende e não aprende tecnologia. Esse aparece muito isso, né? E isso é ruim. A outra que também surge bastante é que somos inflexíveis. Somos porque eu já sou 50, né? 51. Então, na boa ideia que eu não sou nada inflexível. Mas existe esse olhar do mercado que esse cara é inflexível. Mas isso tá acontecendo com a galera de 20 também. Então, pois é, o etarismo é pra tanto todos pro os lados. jovem quanto pro velho. É aquela máxima, né, gente? A gente, em academia, a gente dividiu os conceitos por gerações para a gente entender melhor alguns aspectos. Mercadologicamente, a gente adquiriu o hábito de que esses alguns aspectos que foram descobertos, a gente generalizou e aí a gente colocou dentro da caixa. Isso é muito ruim. Então, é isso que acontece. Por isso que se diz tanto, o velhinho não aprende. E primeiro, quem é velhinho? Né? Que conversa é essa de velhinho, né? Quem é velho? Quem é o seu velhinho? E quando me falam assim, mas porque fulano é velho, eu velho pra quem? Nossa, o seu velho é assim, o meu velho não é assim não, né? Eu fico trazendo esse conceito pra dentro de casa. É que tem um velho de 40 e tem um jovem de 80. Não, e você sabe que até de imagem, assim, as pessoas esperam mesmo que você com 50, 60, você seja uma coisa mais, né, mais enrugada, mais fechada, menos alegre, sei lá, ranzinza. Eu não sei, mais ranzinza. Fica só em casa, Fica não só em sai. casa, cuidando dos netos. Olha, eu tenho 2 netas, né, um casal de neto postiço, né, que na verdade são netos do meu marido, filhos das filhas dele. E eu adoro ser avó, mas na hora que chorou, eu entrego pra mãe. Tudo bem? E assim, os meus filhos hoje têm que correr atrás de mim, mas você tá fazendo isso por quê? É porque eu quero, mas mãe, você conhece? Conheço, porque não era pra conhecer, né? Qual é o problema? É a história que eu tava falando pra vocês de andar de patinete. Mãe, você vai andar de patinete? Eu vou, né? Então, esse comportamento que o mercado espera da gente, a gente não tem, ele é revolucionário. Eu queria, até você me fez lembrar de uma história, né? Não vou citar nomes, mas eu faço acompanhamento com cardiologista porque eu sou hipertensa desde sempre. Acho que eu nasci então desde muito cedo. Não foi depois dos 45. E quando eu fiz 50 anos, o cardiologista falou, meu Deus, agora é ladeira abaixo. Eu falei, eu não tô acreditando que você tá falando isso comigo. Você jura que você tá falando? A gente tem uma relação aí de 10 anos que você me assiste. Você acabou aqui. Sensível, assim, né? Não, o que é isso? Eu falei, você tá sendo... Lógico que tô. Não é ladeira abaixo, pelo contrário, para mim é ascendência. Pois é, os perigos dessa fala dele, né? Eu me pergunto, um profissional que olha para você e acha que você com 40, 50 anos tá ladeira abaixo, qual o esforço que me garante conforto de estar com ele? Porque qual o esforço que ele vai fazer para garantir a minha ladeira acima, né? Os preconceitos, qualquer um deles, gente, eles têm um impacto medonho na vida da pessoa. Tem, né? total. Ainda bem que você não aceitou, né? Porque... Nenhum. Inclusive, eu fiz um curso de antroposofia aplicado ao mundo organizacional ano passado, né? Foi um curso de 1 ano. E eu tô, né? A partir dos 50, você tá na ascendência, você tá espelhando a adolescência. É claro. Né? Então, nessa visão antroposófica. Então, realmente não conversava absolutamente nada a forma que eu entendo a vida. Mas quantas pessoas, né, que é uma relação de 10 anos, eu era assistida 10 anos por esse médico. Que ele loucura, vai agora né? a ladeira abaixo, saía de lá. Não dá pra aceitar, né? E eu fiz 30 anos no ano passado, né? Então ainda estou nos meus 30 e eu já comecei a ouvir, né? E aí, tá ficando velho? Ai, meu Deus. É que você nunca vai ouvir, você está ficando jovem. Não. Essa frase não mas vai acontecer. Mas é a partir dos 30 que você começa a ouvir. Você tá ficando velho, deu 30 anos, já tá aí na metade da vida. E aí você... E aí a sociedade, metade né? da vida é bizarro. Começa a falar, é muito bizarro isso. E você começa a pensar, né? Você fica, poxa, eu não tô na metade da vida. E aí começam as cobranças também, né? Com 30 anos você já tem que ter sua casa própria, tem que ter aquele emprego estável, ganhando muitos mil, e aí você começa a se preocupar com isso, né? Então, a construção da sua história, ela acaba ficando toda uma pressão, atrapalhada, né, cara? Uma com pressão essa muito pressão forte. que você tem. E se você sai do esquema, né, você virou ovelha negra, né? Exatamente. E ok, né?
Porque é legal ser diferente, né? Eu não preciso passar os mesmos ciclos que os meus antepassados ou que os meus regionais, os meus parceiros, as minhas famílias, né? É legal a gente fazer um percurso diferente, até para oxigenar a mesmice de sempre, né, gente? É perigoso, né, a gente cair nisso. E o conceito de idade é uma coisa, se velho por idade é uma coisa bem, bem recente, né? Assim, nas civilizações antigas, o conceito de velhice era por utilidade. Tá? E é uma coisa até pesada, porque nas sociedades onde não era tão desenvolvida, ou seja, era mais carente, né, principalmente em tribos africanas e até mesmo no Oriente, se você ficava velho numa comunidade dessa, você era inutilizado e deixado mesmo de lado, e tem assim, histórias, registros de abandono, de morte e tudo mais, né? Nas mais desenvolvidas, não. A idade, como sendo um marcador de velhice, acontece recente, eu vou ficar devendo a data, mas é uma coisa muito que a Alemanha fez quando a Alemanha estava em ebulição social e econômica, e aí ela produzia muito e não tinha quem comprasse. Então ela tinha que arrumar um jeito de economicamente colocar dinheiro no mercado. Então ela cria esse conceito de idade, né? Ela diz, olha, até os 14 então é anos... culpa do marketing. Entendi. Não, pode ser, né? Ele fala assim, ó, até os 14 essa pessoa não se sustenta, dos 14 aos 20 ela ganha para si própria, dos 20 até os 50, 60 que ela tá produzindo para ela e para o outro. E a partir daí ela também tá resolvendo. Com parênteses, eu falei brincando do marketing, o termo adolescente é um termo cunhado por marketing. Não sabia. Até os anos, se não me engano, 50, não existia esse termo teenager. Ó aí. Que foi criado para a gente ter essa categoria de pessoas que fazem as tendências acontecerem. E olha que loucura que é, porque hoje você vê vários influenciadores 60 mais no TikTok, por exemplo. Pois é. Que fazem tendências acontecer. Olha como uma coisa virou o jogo. Falando de mercado, falando de criação, falando de, cara, inovação. Não é idade, é o quanto a pessoa consegue tirar o seu melhor e se sentir bem. Eu acho que é meio sobre isso. E as empresas precisam olhar isso com mais carinho, né? Porque você percebe que as empresas não estão preparadas para atender esse público 45 mais, que tem uma renda maior, né, que quer comprar, mas que quer algo específico, né? Seja em roupa, seja em outras necessidades. Você percebe isso, e as pesquisas mostram isso, né? O mercado é dirigido para os millennials. Pois é, mas tem cada vez menos milênios. Exato. Exatamente. mais boomers, mais X e por aí vai. Então, é uma questão de sobrevivência, de negócio. Exato. Se tiver só esse olhar, já está ótimo, né? Acho que a gente vai conseguir mover com algumas coisas importantes. Quem lida com inovação deveria estar muito atento às tendências e às transformações sociais, né? Porque você está falando, sempre que você fala em inovação, você está dizendo o seguinte, ouça quem vai usar. É a dor do cliente que você tem que resolver. Ele tem que estar centrado no cliente. Então, qual é o momento que você tira do seu olhar, do seu foco, as pessoas 45 mais que está bombando, está crescendo, está ficando um público cada vez maior? O que você pensa para eles, né? E aí, quando você junta uma equipe para fazer um processo de inovação, nada sobre a gente sem a gente, certo? Você não pode pensar que você vai desenvolver produtos inovadores para um público que você não conhece. Então, você tem que fazer o quê? Trazer para dentro da sua equipe o quê? Uma representação, certo? Que é para você fazer o que a inovação adora falar que faz. Que é errar logo. Quer errar logo? Vamos fazer. Não é isso? Erra logo, cara. Já traz todo mundo aqui de diversas cognições, idades, enfim, segmentos e pilares, que é para você errar logo, né? É mais difícil de lidar, tá? Assim, essa foi a minha tese, né? O que as empresas estão fazendo para se manter inovadoras num mundo que envelhece. Então, o que eu queria saber, o que a sua inovação está pensando aí? Porque mundo globalizado, competitividade alta, você vai ganhar por inovação, beleza. Como é? A criatividade você está tirando de onde? Aí você vê todos os Faria Limers nos grupos de inovação, você fala, tá, e quem está fora da Faria Limer, você inovou para eles nada? Nunca? Esse público te sustenta? Sustenta até quando? Né? E aí a gente vai tirando, né? Um nicho específico. Ótimo. Né?
E eu acho que uma coisa bem importante, né? Agora trazendo muito para o olhar de RH e para algumas experiências que a gente vem vivendo na Seguros, é abrir espaço para essas conversas. Abrir espaço para que o viés inconsciente venha, porque ele existe. Não adianta a gente negar, não adianta a gente, não, é assim que tem que ser, né? Definir, obrigar. Né? A gente pode até definir metas, que metas são importantes, né? Vou aumentar o número de 45 para você chegar em algum lugar também, né? Para ter um benchmark. Exatamente. Ali, né? Mas eu acho que abrir um espaço seguro para esses vieses virem à tona. Né? Quando a gente começou a falar de inclusão de PCD, não só para cumprir lei, mas porque isso é importante. E não só pensando em seleção, mas que espaço a gente gera aqui internamente para as pessoas se desenvolverem de fato. E preparar a empresa para receber essa pessoa, porque às vezes no PCD ele tem umas necessidades que você precisa preparar o ambiente para receber essa pessoa também. Tem uma complexidade aí também, até para uma pessoa 70 a mais. O que eu preciso preparar de ambientação aqui para receber esse cara e todo mundo que está ali, os colegas que estão trabalhando com ele, estarem preparados para receber essa pessoa. Essa é interessante do ponto de vista do RH, tipo, o que a gente pode fazer para ajudar? Treinamento, imersão, quais são as ferramentas? Rodas de conversa com os líderes, e veio tanta coisa, e tantos medos. Eu não sei, né? E se eu vou trazer um deficiente visual, ou eu vou trazer um autista, que é a nossa realidade. Nós temos profissionais com esse tipo de deficiência. E aí o líder tinha angústias, tinha insegurança. Claro. E aí você abre espaço para a conversa. E a gente vai evoluindo como empresa. Né? Eu acho que uma outra coisa que foi bacana que a gente implantou foi a seleção anônima. Né? Tipo The Voice, você só escuta, senta na cadeira. Sim, os muito muito participantes legal escolhem um avatar, voz diferente. Então, os jovens adoraram, né? Que legal. Curtiram horrores. E assim, os resultados, como a gente fez um piloto para o programa de estágio, primeiramente, depois a gente expandiu isso para outras vagas, o resultado foi muito positivo. Né? Então, assim, do grupo nós tivemos 7.600 inscritos, eu tinha 22 vagas, né? E 50% do time das profissionais, né, dos estagiários de escolha, são negros. Em que a gente tinha uma ambição aí de melhorar isso, né, dentro da companhia. Então, são ações, né, que elas vão se somando, e que vai gerando segurança para que essas conversas, né, aconteçam e a sociedade e as pessoas evoluam. Eu tenho uma pergunta para vocês também. Como nós podemos, na visão de vocês, reverter o estereótipo de que os profissionais mais velhos ou até mesmo mais novos não são adaptáveis ao mercado? Eu vejo que existem movimentos bem fortes, né, mostrando esse desejo dessa geração estar se atualizando, né, tá buscando conhecimento, que a gente se coloca, né, que a gente se limita. Então isso, eu acho que dentro da empresa tá contando com esses talentos, né, para mentorar times mais novos. Eu acho que isso também é uma forma de ir rompendo, né, baixando essas barreiras, né, que tem toda uma origem histórica. A gente nem sabe explicar como é que elas são construídas, né? Mas elas aparecem. Eu gosto de falar do ponto de vista de dinâmica de grupo, né? Sabe quando você era, na minha época, né? Vou falar assim, na minha época, eu era pequenininha, né? Eu queria brincar de pega-pega com os mais velhos, eu era a famosa café com leite. Vocês sabem o que é isso? O café com leite é aquele que ninguém vai... Se você se esconder, ninguém nunca mais te acha. Se você dormir, você morre lá, ninguém vai te achar. Ninguém vai correr atrás de você. Ninguém vai te... Exato. Assim, deixa você correr lá igual boba, mas nunca você sabe. É aquela coisa. Então, e isso é uma dinâmica, né? Assim, para ele não chorar, bota ele aí. Então, acontece isso no mundo corporativo. Né? Se você pegar se a equipe não está preparada, se o líder não está preparado, e você traz uma pessoa que diverge da bolha, que é de fora da bolha, e coloca ele lá, a galera trata ele como café com leite. Não vai, e isso é que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é insistir nisso. Então, colocar essa pessoa
que é diferente da bolha, atuante, né? Não coadjuvante, mas atuante, já começa a romper alguns paradigmas. E aí ela, se estiver preparada, porque infelizmente no etarismo é a única das disciplinas que tem 3 subvertentes, né? Quando você fala de etarismo, você está falando que eu, indivíduo, eu tenho um olhar etarista comigo mesmo, tem o etarismo que a gente chama que é de pares, né? Que está aqui ao seu redor, e o institucional. Infelizmente, o olhar etarista para si, ele é muito prejudicial. Então, essa pessoa tem que se conhecer e estar preparada a participar desse grupo, que é o grupo que ela normalmente não trafega. Na hora que ela vai para lá, empoderada, ela começa a falar a sua voz, ela traz a sua experiência, o seu conhecimento tácito, os outros que também estão desarmados começam a ouvi-lo, e aí ele passa a ser uma pessoa natural daquele grupo. Então, se aconteceu uma vez, aconteceu 2, aconteceu 3, na 4ª vez, esse grupo, se ouvir alguma coisa errada ou diferente, ou alguma coisa que limite em função da idade, fala, não, pois eu tenho companheiros que... E aí ele vem trazendo esse conhecimento que ele foi adquirindo. Quem está fora das intersecções tem medo. As pessoas falam muito, Cris, é um mundo muito cheio de mimimi, a gente não pode falar mais nada. É verdade, mas também é mentira, né? Eu não posso achar que só porque o mundo tá difícil, na verdade, você precisa entender como é que você se relaciona com outras pessoas para você se comportar bem. E se errou, não tem problema, só, puxa, eu cometi uma gafe, me desculpe, é o meu viés, que todo mundo tem, e eu tô tentando melhorar. E continua tocando a vida, né? Então, a gente precisa também vencer esses medos. Nos grupos é assim que acontece, fazendo o convívio acontecer. Quando você monta grupos de afinidade, não existe muitas empresas com grupo de afinidade para idade, né? O que acontece é que os outros grupos falam, pô, peraí, mas eu sou da comunidade LGBTQIA+, e eu também vou ficar velha, né? Eu sou da comunidade de pessoas pretas, negras, e também vou ficar velho. Então, esse assunto começa a sair. E velho todo mundo vai ficar, graças a Deus, né? Porque se não ficar, temos um problema. É a situação mais democrática. Então, o convívio, ele é necessário. Eu sei que é muito ruim, as pessoas às vezes não gostam de falar de cotas, tal, mas é necessário. Porque é no convívio que você adquire novos comportamentos, novos conhecimentos, você abre mão de algumas crenças, né? É assim que faz. O padrão acontece a partir disso, né? Por que o corpo bonito é o corpo magro? Porque toda vez que a mídia sai com um corpo bonito, é o corpo magro. Se a gente começa a lançar outros corpos, as coisas vão, com o tempo, vão ganhando um padrão normal, vai ficando no comum, né? No começo tem aquela resistência, mas depois a gente sabe que ele vai... E eu acho, complementando, né, a resposta para essa pergunta, como RH, eu acho que a gente tem oportunidade, né, de desafiar uns status quo, porque a RH usa, às vezes, de ferramentas, né, de alguns mecanismos que acaba até fortalecendo isso. Quando a gente faz um talent map e usa um 9-in-box para classificar os nossos talentos, quem a gente está colocando como top talent? Será que a gente não está dando, né, só olhando os young talents, né? E aí quem tem mais experiência acaba ficando naquele quadrante de mantenedor. Isso, é o carregador de pilha. Então, eu acho que como RH, a gente também tem que se provocar e provocar a organização a ter um olhar mais ampliado sobre tudo isso. Porque senão as ferramentas que existem, os mecanismos, acabam reforçando. Os vieses todos, né? Todos os vieses. E é difícil para todos, né? Eu fico olhando as empresas enfrentam o que a gente chama de ambidestria empresarial, que é ela tá aqui, tem que entregar hoje, já fazendo amanhã. Então, eu preciso pensar no amanhã, mas eu tenho que entregar hoje. É um negócio louco, porque são 2 mundos ao mesmo tempo. Se ela vive isso enquanto empresa, imagine o profissional. O cara tá lá dentro, ele tem que viver o hoje da empresa dele, o amanhã da empresa dele e o hoje e o amanhã dele também. Né? É muita variável e isso assusta. Qual é o melhor dos mundos? A relação transparente de que nós temos muitas coisas aqui para a gente irromper, né? Barreiras para derrubar e mundos a conquistar. Mas não é só a empresa e o profissional que está dentro dela, né? Então, tem que se ter um diálogo muito aberto e amplo, né? Em que eu, enquanto indivíduo, porque eu também tenho responsabilidade de cuidar da minha trabalhabilidade, não é mais empregabilidade. É trabalhabilidade. Tudo que você adquiriu de conhecimento até aqui te serve para muitas coisas. Só é você entender aonde que você pode empregá-lo. Então, você também tem responsabilidade de pensar na sua trabalhabilidade.
para se manter empregável. E a empresa idem, olha, se você tem um corpo de 20 pessoas aqui e você vai mudar, ou mudar o seu produto, ou inovar, cara, você tem que ter a velocidade aqui dessas pessoas se transformando também. Não dá para fazer só de um lado, tem que fazer todo mundo junto. A gente tá falando muito do mundo corporativo, mas eu acho legal também as experiências de quem entra na faculdade depois dos 30, já começa um preconceito, né? Tipo, aí você vê um monte de gente com 18, 19, já tem aquele preconceito também na hora de aprender na faculdade, né? E aí você tem... Eu tinha na minha sala, tinha pessoa de 60 anos na minha sala, né? Eu tive sempre contato. E pra mim sempre foi normal, cara, pô, ele fez direito, fez outras coisas, foi fazer comunicação depois, vou acolher esse cara. Ninguém queria fazer trabalho em grupo. Eu falei, cara, vamos fazer junto, porque o que ele aprendeu em direito vai me ajudar muito mais do que essa molecada que só quer jogar videogame e ir pro bar. Então é meio que esse pensamento, como que esse cara pode me ajudar aqui? O que ele entende ali que eu não sei, que eu vou puxar ele e ter esse interesse também do nosso lado um pouco mais jovem de aprender com esse cara e falar, pô, esse pode ser um puta mentor pra mim. Pode pensar totalmente diferente, mas como que eu posso aprender em todo momento que eu me tocar com ele? E eu acho que esse pensamento dos dois lados, essa troca, porque nesse mundo que a gente tá cada vez mais polarizado, a gente não quer ouvir um lado, né? E tá difícil isso de, pô, cara, não, vamos unir. O que você tá falando é diferente do que eu penso, mas eu posso aprender com isso. Não necessariamente eu concordo, mas eu posso aprender com o que você tá pensando. Com certeza. E assim, tem uma coisa que é você aprender com o outro, né? Se o outro errou, você vai necessariamente errar também? Então, o pulo do gato é você entender que o outro pode muito bem ampliar muito seus horizontes, né? Então, quando você se fecha na sua bolha, no seu pensamento, não vou nem discutir, porque ele pensa diferente de mim, você perdeu muitas oportunidades. Você perdeu principalmente a oportunidade de argumentar com o outro. Se você tem tanta certeza que você está certo, que tal você dar o seu brilhantismo para essa outra pessoa também? Então, cara, você tem que estar muito aberto para você aprender. E o que é a flexibilidade, se não isso? Sabe? Não é porque eu olhei porque ele é mais velho, ou porque é uma pessoa com deficiência, ou porque é uma pessoa negra, não, mas o que aquilo pode trazer de conhecimento para você? Isso é muito fraterno. É da pessoa. Ou a pessoa tem, ou ela não tem. Mas acho que dá para ensinar um pouquinho, né? Acho que de cultura, acho que uma das coisas que as empresas podem trabalhar mais de cultura, pensando até em inovação, é o quanto você consegue debater, se posicionar, sem ofender o próximo e aprender nesse debate. Acho que isso de inovação, para fazer as coisas acontecerem, porque senão vira só um debate e você não sai do lugar. É uma discussão ali que você fala, cara, isso daqui pode dar certo, não vai e tal. Traz pessoas diferentes pro jogo. Aprender a fazer isso é o que eu sinto que tá rolando uma falta, assim. Vocês sentem isso também? Quando você vai nessas conversas e tudo mais? Eu acho que tem. Depois eu quero até ouvir o que ele tá fazendo lá, porque, assim, a gente fala muito no mundo de conversas difíceis que a gente costuma não ter. A gente evita ter as conversas difíceis. E uma conversa difícil, ela não necessariamente é uma briga, né? Sim. E aí tem uma técnica que já foi estudada e tá aí no mercado, que chama comunicação não violenta. A galera não gosta, diz que abraça a árvore. Não é. Honestamente, você treina pra falar aquilo que te incomoda sem ser desrespeitoso. Tem coisa mais linda do que isso, cara? Você conseguir falar abertamente o que você tá pensando e se conectar com o outro verdadeiramente, aprender e desenvolver junto. A empresa que faz isso pra mim é campeã. A gente vem experimentando, né? Atuar mais em grupo, né? Há 2 anos a empresa tem desenvolvido um trabalho de frentes estratégicas que reúne representantes de várias áreas para trabalhar com os objetivos estratégicos. Mas é um aprendizado, porque eu acho que culturalmente a gente não foi estimulado a negociar. A gente não foi. Não tem essa matéria na escola, né? Não tem na escola. E não assim, tem na quando a faculdade. gente olha a maior parte da população que vai para uma escola pública, e alguns vão para a escola pública para trocar, né, por alguma coisa. E você acaba não negociando com o seu professor. Você vai acatando, não se estimula um ambiente de diálogo. Uhum. Então, hoje, eu acho que as empresas, elas enfrentam esse tipo de situação, né? É um gap e que a gente pode, através de treinamento, de estímulos mesmo, participando de projetos, né, a desenvolver essa competência, né, de negociar, de conversar, de falar abertamente, e passa também por uma questão de diversidade, acho que no sentido mais amplo
né, e profundo aí do que é diversidade, é saber lidar com as diferenças de ideias, né, e que é muito rico, né, para um ambiente corporativo, para a gente achar os melhores caminhos, as melhores soluções, né, de fato ter a representação da sociedade dentro da empresa e definir, né, os melhores produtos, né, as melhores áreas de atuação, enfim. Então, é um processo, mas eu acho que cabe às empresas aí, né, no seu âmbito de atuação, poder estimular, né, esses ambientes de conversa, de diálogo, né, de ambiente seguro, né? A gente fala tanto de segurança psicológica para as pessoas se exporem, porque aí você vai conseguir esse blend, conversa, né, que você trouxe, né, os experientes trazendo, né, a sua experiência, dando às vezes o caminho, o pulo do gato para algumas coisas que a falta de experiência não vai permitir e vice-versa, né? Toda a moçada aí dominando a tecnologia que vai também fazer a gente ganhar o jogo. E Cris, você tem tido contato com empresas que estão conseguindo integrar essas gerações de maneira efetiva? Tem muita empresa que já tem um trabalho até de que eles chamam de comeback, né? De pegar de volta profissionais que eles entregaram para o mercado por N motivos, né? E, claro, é sempre uma experiência que visa trazer mais diversidade cognitiva mesmo. O cara entende que uma pessoa com mais experiência, não é com mais idade, mas com mais experiência, e aí depende de anos de estrada, vai trazer determinados equilíbrios para dentro de casa. Equilíbrio que ele perdeu porque errou a mão em algum momento, tá? E tem também coisas que as empresas querem recuperar. Então, tem as Big Fours aí com bastante projetos, trazendo trazendo novos mais velhos, né? E esse trabalho de juntar com os mais novos, desenvolver, crescer e falar assim, olha, eu tenho que desenvolver novas competências, né? Mas se eu pego uma pessoa totalmente inexperiente, o que eu ganho com isso e o que eu perco com isso? Então, alguns segmentos eles segregam. Ele fala, bom, esse daqui, se já conhece tal coisa, traga para mim. A banco é o que mais faz, né, gente? Ele fala, puta, eu não quero, eu treino no que eu preciso aqui, mas eu quero uma pessoa que conheça de agro, eu quero uma pessoa que conheça de seguro, sei lá. Seguro é mais comum porque tá nas finanças, né? Eu quero uma pessoa que esteja na indústria têxtil. Porque ele precisa transformar esta pessoa num vendedor, num consultor, whatever, e esses conhecimentos novos ele emprega, mas o conhecimento do tempo de casa na indústria têxtil ou qualquer outra indústria, ele não tem tempo de desenvolver. Então, ele começa a olhar para esse mercado, né? E, às vezes, o equilíbrio startup, gente, startups procura muito a gente. Por quê? O cara desenvolveu o seu produto, o seu serviço, tá lá e recebeu um grande aporte de investimentos, né? E quem tá investindo fala assim, beleza, tá? Só que agora, né? Agora, molecada, queremos pessoas com cabelo branco. Ó, é o que eles me falam. Olha, eu recebi um aporte aqui, meus investidores agora querem um CFO cabelo branco. Porque o cara que está na startup, ele tem que continuar pensando no crescimento da empresa dele. Então, ele não pode mais... um empreendedor, faz todas as atividades na empresa, né? Chega um momento que você tem que abrir mão de alguma coisa. Aí você vai atrás desse cara. E muitas vezes você não precisa estar com ele de segunda a sexta-feira, né? Então, ele prefere contratar uma pessoa sob demanda. Ó, você vem aqui, sei lá, 3 vezes na semana e fica comigo aí os próximos anos. Eu acabei de fechar um contrato agora, o cara quer 5 anos. 2 vezes na semana por 5 anos, porque tem um trabalho grande para fazer, mas tem que ser uma pessoa parruda, uma pessoa que saiba lidar com todas as divergências que ele tem lá dentro do ambiente. Então, as pequenas e as médias já começam a olhar isso, as startups também começam a olhar isso, e as grandes olham, mas aí de uma forma mais estruturada. As grandes sempre são com programas. Ó, quero segmentar isso aqui, quero fomentar esse conhecimento, quero trazer essas pessoas, até porque o meu mercado está me exigindo, ESG, enfim, por aí vai. Mas as pequenas, as médias e as startups, as familiares, elas estão mais procurando aquela pessoa que vai entrar, executar a atividade e largar na hora que precisa, né? É viável financeiramente e de qualidade eles estão satisfeitos porque sabe que ali tem um consultor, né, vamos dizer assim, que ele pode tocar. Então é comum e espero que cresça mais, né? Como você vê o futuro do mercado de trabalho em relação à diversidade etária?
É o assunto que eu venho discutindo, tá? Tem muitas coisas que vão colidir aí, né? Já começou-se a falar de redução de escala, né? E aí tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu acho que a gente não vai conseguir mais viver esse modelo que a gente vive hoje. Algumas empresas vão manter, mas entre 10 a 15 anos, a gente já vai estar trabalhando num modelo mais fracionado. No Brasil, isso é mais difícil de falar. Então, quando eu comecei a falar, me chamaram de louca. Tá louca? Né? Isso não dá certo aqui. E dá certo, né? Então, esse modelo CLT que a gente conhece hoje, eu não acho que ele desaparece, mas eu acho que ele vai diminuindo cada vez mais. Principalmente agora que a nossa legislação já deixa a gente atuar dessa forma, tá? Tem uma questão de saúde também, que vem muito em voga. Não é a saúde, mas é o bem-estar. Né? Os mais equilibrados, vamos dizer assim, quem está mais preparado, eu vejo pelos meus filhos, eles não querem essa rotina de segunda a sexta na mesma empresa ou fazendo a mesma coisa. Então, cada vez mais você vai ver indivíduos atuando em 2 ou 3 atividades. Né? Então, essa coisa do contrato de trabalho unificado só para aquela empresa, este casamento concebido, matrimonial, que Deus, sabe, que Deus... Eu acho que ele se desfaz, tá? E é claro que isso vai exigir da gente novas competências para organizar a nossa vida. Porque uma coisa é você chegar numa empresa, de segunda a sexta-feira, ter seu horário, ter a agenda de reunião e dela ter lá um processo para você seguir. A outra coisa é você ser uma pessoa autodirigida, né? Você traz os seus clientes e você sabe que você tem aquela agenda e você tem que se programar para fazer aquelas entregas e muitas vezes se reunindo com outros colegas de outros conhecimentos, certo? Então, nós vamos ser, de verdade, você S.A., né? A revista foi muito ótima quando ela... Não sei se ela pensava nisso lá atrás, mas nós seremos gerentes de nós mesmos, né? Então, a gente trabalha muito lá e você tem que sair do seu currículo para o seu portfólio de serviço. Isso é a trabalhabilidade. O que é que você tem de conhecimento hoje que você pode aportar em outros segmentos que você não atuou? Eu tenho uma empresa de software que ele queria um vendedor. E aí eu fui entender quem era o cliente dele. E aí o cliente dele eram pessoas de RH. E ele falou, olha, eu já coloquei todos os tipos de área comercial aqui dentro, não consigo. Eu preciso de um big cara de comercial. Aí eu falei para ele assim, qual é o seu pior problema? É não vender porque o seu produto não é bom ou porque o outro lado não entende que o seu produto é bom? Ele, o outro lado não entende que o meu produto é bom. Eu falei, que tal a gente pega uma pessoa que sempre foi RH? Aí ele, eu acho que não dá certo. Eu falei, mas por quê? E aí o conhecimento que ela já tinha, ela precisou de um traquejinho, um treinamento ali no software, um treinamento em técnicas de venda, e ela arrebentou na empresa. Faz 2 anos que ele está lá e o faturamento dele só cresce. Ele falou, se eu soubesse que era só pegar a pessoa que está do outro lado do balcão, trazer para cá, e em 6 meses ela estava me vendendo assim, eu estava feliz, já teria feito isso antes. Esse case de sucesso é o que eu acho que vai começar a acontecer se a gente descobre onde é que eu posso atuar bem. Eu sei que eu posso atuar bem com liderança, com equipes, eu destravo conversas difíceis, Cris Sabag. Eu tenho facilidade de desatar o nó, desfazer os bicos. Então, eu não preciso ser a líder do projeto, tal, mas talvez em alguns projetos onde tenha muitas estrelas, eu vou trafegar melhor. Então, eu posso vender esse meu conhecimento nessa minha relação. E assim vai. Então, o mercado se fraciona, a gente passa a trabalhar para mais de uma empresa, né? A gente passa realmente a ser dono do nosso tempo, requer da gente muita estabilidade emocional e muito controle e resiliência, né? Para a gente manter aquilo lá. E relacionamento, gente, relacionamento vai ser o que vai fazer o negócio. Porque se você é fracionado, não, posso você te faz falar parte... que a palavra do ano do Simon Sinek é friendship, cara, amizade. É isso aí. É a palavra do ano. Ele falou, cara, é capaz de ser a palavra do século. Com certeza. Porque relacionamento é o que vai fazer a gente ser diferente do IA. E é diferente desse network que a gente compartilha, né? Quem sai de empresa e se sente... Isso é muito comum. Eles chegam arrasados, porque você sai com uma lista de 3.000 pessoas na sua agenda, né? Principalmente se você foi um grande líder. 2 semanas depois, ninguém sabe quem é você ou ninguém tem tempo para falar com você. Cara, tem um case de um amigo meu que era diretor de marketing de uma grande empresa do agro. Todo mundo vinha atrás dele no LinkedIn, mandava uma mensagem e tal. Ele saiu, não, vou sair daqui, vou virar consultor. É o que mais acontece. No dia seguinte, vou bombar. Cara, mandava uma mensagem, ele falou, cara, fiquei 1 ano. Um ano, até as pessoas entenderem que eu mudei de cargo e tal. E ninguém me respondia. Então é uma ilusão de tipo, não, eu tô no topo da pirâmide aqui, na hora que eu sair, continuo no topo. É um carimbo que você leva.
Eles te reconhecem como aquele cara. Agora você não vale mais nada porque você saiu do que interessava, que era o CNPJ, né? Se você foi, assim, não foi muito legal, ou não foi muito simpático... Você era um comprador, você virou um vendedor também. E aí eu acho que essa história do relacionamento, de você ter uma boa rede, de você firmar parcerias com outras pessoas, eu acho que vai fazer toda a diferença, né? Para ocupar um mercado que está aí, que tem muitas oportunidades. E não pode deixar de lado, né, se apropriar das soluções tecnológicas. Claro. Isso né? nunca. Do IA, pôr muito isso a teu favor. Então, a nossa geração que às vezes tem uma resistência maior, eu acho que se abrir, né, para isso, dominar e colocar a seu favor. Né, que eu acho que vai trazer ganhos aí bem importantes. Outro dia eu conversei com uma consultora que está no mercado há muito tempo. Ela falou assim, nossa, eu levava 3 dias para fazer uma apresentação, me consumia tempo. Agora não, em 2 horas ponho o IA para fazer, para isso. E aí eu tomo um café com a minha filha, eu faço outras coisas, porque todo mundo quer também viver mais, né? Eu acho que a gente vem de uma geração que queria trabalhar, mas você percebe que a necessidade é outra, né? Esse equilíbrio, esse bem-estar, ele já está na nossa pauta, né? Dos mais jovens nem se fala. Então, como a gente concilia e põe as soluções tecnológicas aí ao nosso favor, né? Essas soluções precisam ser nossas aliadas, né? Eu acho que é a primeira coisa, né, gente? Ó, a lifelong learning sempre. E aí é para tudo, né? Para a parte técnica, para a parte emocional, desenvolvimento. Não pode abrir mão. Se você quer se manter, quer manter a sua trabalhabilidade, você sabe o caminho, já tá aí, já tá todo mundo falando. E engraçado que é um assunto que sempre vem, não, porque o pessoal é meio resistente. Eu fico me lembrando quando saiu o Google, né? Eu não sei se vocês lembram, mas tinha cursos para ensinar você a pesquisar na internet. É mais ou menos a mesma coisa agora. Né? A engenharia de prompt é nada. Aprenda a fazer umas perguntinhas mais organizadas que vai sair. Né? Se pergunta de um jeito, de outro. Essa pergunta é muito aberta, só você tenta fechar. O que você quer com o resultado? Específico, ela vai saber te ajudar. Se nada joga como um bom tipo, né? Se joga, E usa pra tudo, né? Tem que usar pra tudo. Usa pra tudo, eu uso pra tudo. É isso aí, gente. Chegando na reta final do nosso podcast, agradecer vocês aqui por ser tão rica essa conversa no assunto que às vezes é meio pesado, né? Que a gente tá falando do preconceito. O etarismo é preconceito. Então não tem como a gente falar que não é um assunto pesado. Obrigado pelo esse papo super gostoso aqui, gente. Se quer deixar uma mensagem pro pessoal aqui, esse é o momento. Adorei a oportunidade, foi muito legal, foi uma oportunidade de refletir muito, né, de como pessoa eu trato o tema, como profissional de RH e enxergar que tem tantas possibilidades, né, é valiosíssimo e espero que toque aqueles que puderem ouvir e assistirem o podcast. Isso aí. Eu agradeço também, porque é sempre uma oportunidade muito grande a gente educar e falar do assunto, né? Falar do tema, tirar alguns véus que porventura possa ter. É importante, uma coisa que sempre me pergunta é como é que eu começo? Cara, não tem receita de bolo. Tem a boa vontade e o intensivão, né? Que é aprender mesmo, né? Ir testando, ir conversando, ir chamando as pessoas a participarem. Cada empresa, cada comunidade, cada sociedade, cada bairro é uma cabeça diferente. Então, às vezes, funciona bem para uns, não funciona, aquela mesma ação não funciona tão bem para outros. O importante é qual é o objetivo, né? O objetivo é todo mundo crescer, porque no final é isso, gente. No final é isso. Todo mundo crescer, né? Então, se o objetivo é todo mundo crescer, todo mundo vai ter que se dar um pouquinho. Não é uma coisa que você faça você solitário levando aquela bandeira. Isso não vai acontecer, não dá certo. Mas os resultados são sempre muito bons, né? E valiosos para todo mundo. Bom demais. Carlão. Eu tô aprendendo cada vez mais, tô amando participar dos podcasts, foi incrível, gente, de verdade. Obrigado. E para você que gostou desse episódio, deixe seu like, comentários e manda pro seu amigo que precisa deixar de ser etarista. E até a próxima.